Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, host do podcast O Hebreu. Contando com aproximadamente 1,6 bilhões de adeptos pelo mundo, segundo a revista Super Interessante, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, uma das que apresenta maior crescimento em número de adeptos. O Islã é uma religião abraâmica, o que significa dizer que, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta que tem sua origem na tradição espiritual identificada com Abraão, seu ancestral comum. A grande mídia no Ocidente tem construído a imagem do Islã atrelada a atentados terroristas, violação dos direitos humanos, opressão das mulheres e regimes autoritários. No Brasil, onde os muçulmanos também estão presentes e são mais uma minoria religiosa entre outras, ante a realidade predominante do cristianismo, a islamofobia é uma realidade enfrentada cotidianamente. Será esta fruto da imagem negativa que tem alimentado o senso comum? É para conhecermos a real face do islamismo e desconstruirmos preconceitos que o Hebreu recebe hoje, no 7º episódio da série Pluralismo Religioso no Brasil, duas mulheres muçulmanas, Dília Herman e Líbia Abaoud. Eu acho que nesse episódio específico é importante frisar isso, porque quando a gente fala de pluralismo religioso, pelo menos eu percebo que muitas expressões religiosas não são levadas em consideração. Então, hoje nós estamos aqui para conversar, né, sobre esse tema tão relevante com duas mulheres que são dessa religião e a gente está aqui para conhecê-las e também conhecer como tem sido esse caminho delas através dessa expressão religiosa. Nesse momento, Líbia e Dília, vocês fiquem à vontade para falar sobre vocês, quem vocês são. Primeiro eu quero agradecer o espaço, né? Porque esses espaços são fundamentais para a desconstrução da imagem negativa que as pessoas constroem acerca da religião do outro. Eu sou Dília Herman, eu tenho 38 anos, sou formada em História, sou professora, e eu estou no Islã há 8 anos. E a minha família é de origem brasileira, do lado materno. O meu pai, ele tem origem árabe. A família do meu pai veio da Península Ibérica, mas os meus bisavós são árabes. Na verdade, quando eu fiz a Shahada, foi meio que resgatar a minha ancestralidade espiritual. Eu passei boa parte da minha vida vivenciando o cristianismo, porque aqui na minha cidade, eu moro em São Luís do Maranhão. A gente não tem a presença forte do Islã. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho sempre uma honra estar sendo chamada para discutir sobre diversos assuntos. Já tenho uma certa experiência com podcasts, então essa não é minha primeira aparição para falar sobre o Islã, sobre cultura. Eu adoro convites assim. E para quem não me conhece, meu nome é Líbia Abaoud. Eu tenho 20 anos de idade, eu sou brasileira. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, sempre vivi aqui com a minha família, com os meus pais. Minha parte materna, a parte da minha mãe, ela é de origem italiana e católica. Então já tive assim uma experiência com o cristianismo, isso desde jovem, né? E a parte do meu pai, ela é de origem árabe, ela é de origem síria e islâmica. Eu adoro esse tipo de debate, até mesmo com pessoas de outras religiões, mas sempre me identifiquei mais com o islamismo, principalmente pelas pautas que nós iremos tratar aqui nesse podcast. Eu acho que já dá para ter uma noção do quanto pelo menos para mim, assim, é importante ter essa crença, é importante ser muçulmana e principalmente ser muçulmana no Brasil. Eu acho que a minha forma de vida, assim, ela ajuda a quebrar inúmeros estereótipos. Assim como a Dília também, ela tem uma história, ela tem uma trajetória gigantesca, até mesmo seguindo o Islã já há algum tempo. Então nós, como brasileiras, eu acredito que a gente tem muito a contar, assim, principalmente para aquelas pessoas que são um pouquinho mais leigas no assunto, tirar dúvidas, e a gente está aqui para isso.
obviamente, cada roteiro tem especificidades, mas a gente tenta abordar questões gerais em todos os episódios. E uma dessas é falar sobre tanto a história da religião em si e também a história de como você teve a sua trajetória pessoal para chegar a essa religião. Talvez, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso. Como eu falei anteriormente, foi o resgate da minha ancestralidade espiritual, né? Porque eu fui criada no meio cristão. Meu pai, muito embora tenha origem árabe, ele não praticava o Islã. Então, assim, meu contato com o Islã foi da seguinte maneira: eu era acadêmica da área de História. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar no Arquivo Público do Estado, na Superintendência de Patrimônio, posteriormente. E nesses 2 ambientes eu tive a possibilidade de entrar em contato com muitos pesquisadores. E aqui na minha cidade a gente tem uma demanda de famílias de origem sírio-libanesa relativamente grande. E na época, o presidente da Academia Maranhense, que é o Benedito Buzá, que é de origem árabe, ele pediu para eu fazer genealogia, né? E tateando essa genealogia através da documentação que a gente tinha disponível no arquivo, e assim eu fui fazendo de acordo com o meu arcabouço teórico metodológico da formação de História. Esse foi meu gatilho para ir atrás de mim, buscar pela minha espiritualidade. Eu passei a pesquisar outros aspectos relacionados à cultura, à sociedade, dos locais de origem dessas famílias. E foi a partir disso que eu fui enveredando até chegar na religião. Como aqui em São Luís a gente não tem uma comunidade muçulmana fortificada, como eu falei, eu acho que eu sou uma das principais representantes do Islã aqui na minha cidade, muito embora a gente já tenha um número de mais ou menos 50 pessoas por aqui. Eu fui buscando informações fora, na internet, eu fui entrando em contato com outras pessoas, fui atrás dos meus tios também. E assim, a minha caminhada foi muito solitária, até chegar ao momento que não é isso realmente que eu me identifico, é com essa espiritualidade que eu me identifico, que eu quero seguir. Então fui estudando mais profundamente até fazer a minha charrada. Como eu tinha dito no início, a minha família ela sempre foi meio a meio. Eu sempre brinco assim, que eu sou quase que, entre aspas, uma convertida, né? Porque a minha família paterna, apesar de ser de origem islâmica, ela também não é tão praticante assim. Meus avós, meu pai, eles cresceram no Brasil, né? Minha avó, ela já é síria mesmo, ela é nascida na cidade de Homs. E então a gente teve sempre um contato muito próximo com a cultura árabe, mas nem tanto assim com a religião. Então muitas coisas que eu fui aprendendo, eu aprendi com primos, eu aprendi com colegas, eu aprendi frequentando a mesquita, que eu frequentava desde novinha. E a minha família, eu, por exemplo, sou muçulmana xiita, nós representamos a minoria no mundo islâmico. Os xiitas hoje eles são 10% no mundo islâmico. Então é comum assim que principalmente as famílias xiitas sejam mais apegadas à história moderna do Islã do que da história antiga. Não somos apegados tanto assim às tradições proféticas, alcorânicas, mas não deixamos assim de ser muçulmanos praticantes. Então muita coisa eu fui atrás, comecei a ficar muito ativa nas atividades da mesquita, nas festividades islâmicas, ainda na minha adolescência, com 14 anos, tudo. Comecei a praticar o jejum, comecei a rezar, a frequentar a mesquita mais de sexta-feira, que é o nosso dia sagrado. Já falava um pouquinho de árabe, porém fui me aprofundando mais no idioma. Então acho que assim, o ponto forte do meu contato maior com o Islã foi durante a adolescência mesmo. Principalmente aos 15 anos, assim, eu digo sempre que foi um momento especial pra mim, até mesmo porque eu comecei a usar véu. Então, a partir daí, muita coisa na minha vida mudou. Porque eu já tinha uma responsabilidade muito maior, uma carga de responsabilidades muito maior, só que agora não só comigo, e sim dentro da sociedade, porque onde eu passava as pessoas também já sabiam que eu era muçulmana. Mas a minha história basicamente foi essa. Eu acho que a luz, assim, de eu realmente ter a certeza de que eu iria seguir o islamismo foi na adolescência. Apesar de eu frequentar igrejas também, conhecer, até hoje mesmo. Como eu falei, eu gosto muito de conhecer outras religiões também, estar em contato, mas a minha crença mesmo ali, decididamente, na adolescência foi o Islã, sem dúvida alguma. E a gente pode fazer um breve fundo histórico para situar as pessoas que vão nos ouvir, né? O Islã é uma das principais religiões do mundo, acho que é a segunda maior religião monoteísta. É uma religião de tronco abraâmico. Na verdade, nós só temos 3 religiões de tronco abraâmico, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. É uma religião extremamente popular e difundida na Ásia e na África, em constante crescimento na América, na Europa. Eu creio que hoje, em termos de números, somos mais ou menos 2 bilhões de fiéis espalhados por todo o mundo. E a palavra Islã significa submissão. Então, pela lógica da fé, o muçulmano é alguém que é submisso à vontade de Deus, à vontade de Allah.
E Alá nada mais é do que Deus em árabe, porque muitas pessoas de fora da religião pensam que Alá é um Deus diferente, é um Deus completamente apartado desse Deus que a maioria conhece do cristianismo, do próprio judaísmo, mas não, é o mesmo Deus. Apenas nós chamamos de Alá porque é em árabe e é a língua nativa do nosso profeta, então não tem diferença nenhuma. E o Islã ele remonta ali do século 7 DC, depois de Cristo, né, através da pessoa do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Então, o profeta Muhammad ele era um jovem saudita, nascido em Meca, perdeu os pais muito cedo, foi criado por um tio, se não me falha a memória, Abu Talib, né? E na fase adulta, o profeta ele se torna um comerciante, se casa com uma viúva muito rica, dona de muitas caravanas de comerciantes, uma mulher muito forte, que é a Hadija. E conta-nos a tradição que o profeta tinha o costume de fazer retiros espirituais, de meditações, de jejuar nos desertos, nos montes próximos a Meca. E num desses momentos ele teve a visão do anjo Gabriel, que revelou o primeiro texto, que nos remonta à Sura 96 do Alcorão, né, que inicia como todas as demais suras em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. E essa revelação, ela foi feita no ano de 612, eu creio. Se não me falha a memória, se ele puder me corrigir, eu agradeço, porque eu sou meio... 612. E após essa revelação, ele tem um processo de instabilidade emocional, porque assim, eu, se recebesse uma revelação, acho que eu surtaria, né? Então, era natural que o profeta, naquele momento, tivesse esse momento de instabilidade emocional. E aí, depois de alguns anos, ele passou a ter as demais revelações dos demais textos que vão formar o nosso livro sagrado, que é o nome do Corão. E aí, após 612, o profeta passa a traçar o seu caminho de propagar a fé islâmica, de pregar em Meca. Então, o que acontece? A Arábia pré-islâmica era um território de muitos cultos religiosos. E existia ali a permanência de religiões politeístas. E esses cultos religiosos traziam muita peregrinação para aquele local, muitos eventos voltados para esses cultos, e logicamente que havia uma dinamização da economia com isso. Eu estou relatando de uma forma muito histórica, e também bem geral, assim, só para as pessoas realmente poderem entender um pouquinho de como foi o surgimento do Islã. E aí o que acontece é que as autoridades locais começaram a se sentir incomodadas com as pregações do profeta Muhammad. E essas pregações poderiam colocar em risco os valores religiosos que predominavam na época, naquele local, e também colocar em risco a questão econômica, que sempre está por trás, né, desses episódios. E aí essas autoridades locais elas passam a traçar uma perseguição à pessoa do profeta Muhammad e aos seus seguidores. E aí ele decide orientar os seus seguidores a se refugiarem na Etiópia, e ele vai para Medina, que é uma outra cidade da Arábia. Em Medina ele é muito bem recebido, bem como suas ideias, e acho que em 622 ele se muda definitivamente para Medina, e esse episódio é que marca o início do nosso calendário. O calendário muçulmano ele é diferente do calendário ocidental, do calendário romano. E em Medina ele se consolida como chefe político, né? E como todo chefe político, é natural se ambicionar o processo de expansão territorial. E como chefe político naquela época e naquele momento significava também ser líder religioso, era natural que com a expansão territorial viesse também a expansão da fé. Então o profeta Muhammad ele passa a fazer todo esse planejamento de como ele vai expandir seus territórios, mas também como ele vai fazer a propagação do Islã através dessa expansão. E então ele passa a ter alguns conflitos com alguns territórios, até chegar à conquista de Meca, onde ele inicia todo o processo de conversão da população que vive em Meca, torna Meca o centro de adoração do Islã, né? A fé vai ser estendida por toda a Península Arábica, e aí vem toda a trajetória histórica, a morte da sua primeira esposa, as demais esposas, como Aisha, que foi a esposa que ele mais amou. E aí o nosso profeta falece em 632, e esse ano, pela morte, se passa por um momento de instabilidade, porque vai ficar ali aquela questão: quem é que vai suceder o profeta Muhammad agora no califado, né? E aí os sogros dele conseguem conduzir a situação até um determinado momento, mas aí depois vem alguns conflitos, justamente por causa dessas questões sucessórias, quem é de fato que tem o direito à sucessão desse califado, é alguém que descende diretamente do profeta Muhammad, ou é alguém que detém um profundo conhecimento do Islã, uma pessoa respeitada, e essa pessoa estava capacitada para
para estar à frente do califado. Então, a partir desses conflitos é que vai aí essa divisão entre sunitas e xiitas que a Lia mencionou anteriormente. A Gillian, ela já me ajudou muito, já deu o panorama completo ali da história islâmica, falou muito bem, detalhadamente. E ela parou num ponto assim, onde foi crucial, igual ela falou, a decisão de quem iria suceder o profeta Muhammad, no caso o profeta Maomé. Ele morreu em 632 e em questão de dias, assim, a comunidade islâmica, que a gente chama assim de Ummah, da época, eles estavam discutindo quem iria suceder o profeta. Então é daí que nasce essa divisão entre xiitas e sunitas. Resumidamente, sunitas, que hoje representa 90% dos muçulmanos do mundo, eles são maioria, vem da palavra em árabe sunna, que significa aquele que segue as tradições do profeta Maomé. Então tudo que o profeta fazia, desde gestos até narrações, discursos, a maneira como ele rezava, os muçulmanos sunitas, eles adequam para sua vida e eles têm principalmente o Alcorão como foco. Eles têm uma interpretação muito mais tradicionalista, muito mais discursiva, principalmente. E eles acreditam que após a morte do profeta Muhammad, quem sucedeu ele foi o seu genro e o seu melhor amigo, foi o seu melhor amigo Abu Bakr al-Siddiq. Mas e aí que vem uma sucessão de califados. Depois, com o tempo, vai vir mais 4 califados. É assim que dá início à expansão do Islã, principalmente do Islã sunita. Já os xiitas, nós acreditamos que após a morte do profeta, quem sucedeu a comunidade islâmica foi o seu primo e genro, que se chama Ali Abu Talib. E nós acreditamos que antes do profeta falecer, ele deixou um testamento em que constava a sucessão da comunidade islâmica através de uma pessoa que fosse do seu sangue. E aí até hoje a gente tem essa visão de que só pode, dentro de um estado majoritariamente islâmico, quem pode suceder, assim, quem pode governar é alguém que seja comprovadamente da família do profeta. A gente tem, por exemplo, o Irã, que é o maior país xiita do mundo. E lá eles baseiam o seu estado, as suas leis no Alcorão Sagrado, né? E quem é que sucede, assim, quem é que procede um governo islâmico no Irã? Um ayatollah, que é uma liderança islâmica que só tem esse título dentro do Islã xiita. Ou seja, é alguém que é descendente direto do profeta Muhammad. A gente tem uma árvore genealógica gigantesca, assim. É uma coisa bem tradicionalista, de lá do passado, desde a morte do profeta até hoje, de quem foi quem é da família, quem é descendente dos imames. Nós temos 12 imames, que foram os 12 principais descendentes do profeta Muhammad, que sucedeu a morte dele, governou. E a gente tem isso até hoje no Irã, era para ter no Iraque também, mas depois, uma curiosidade é que depois da Guerra do Golfo, isso acabou nem procedendo, o regime do Iraque é secular, diferente do Irã, e o Ayatollah Khomeini, que foi o líder da Revolução Islâmica no Irã em 79, ele é um descendente direto do profeta Muhammad. Então você sabe quem é descendente dele, quem é da família dele, principalmente quem é xiita, se você vê um senhorzinho que é sheik, normalmente usa aquele turbante preto, que a gente fala que só pode usar se você é da família do profeta. Então é uma curiosidade que até ajuda a diferenciar esses xiitas e sunitas hoje. Eu acho que já chegam àquele ponto que a gente tem que explicar, que seria bacana explicar, porque para as pessoas não é óbvio, né? Por exemplo, os próprios termos. O islamismo é a religião que traz muito isso da língua, né? Diferente da gente, a gente fala aqui da nossa religiosidade, a gente dificilmente vai usar uma palavra que as pessoas não saibam o que significa. Agora, uma religião que vem de uma outra cultura e traz consigo uma outra língua, tem esses termos. Então, acho que seria bacana, se vocês puderem falar de maneira sintética, o que é um califado, né? Quando vocês colocaram, quando Líbia colocou a figura do califado e do ayatollah, e aí isso também já está ligado com o que a gente queria pautar, que é quem são as autoridades. A autoridade religiosa, ela também é uma autoridade política. Vocês citaram o Irã, né? No Irã você tem um presidente, me parece, que democraticamente eleito, enfim, mas você também tem uma autoridade religiosa que parece ter uma influência muito forte, inclusive na política do país. No cristianismo a gente tem um clero. Tem algo parecido em termos estruturais e de autoridade no islamismo? Então, eu vou falar do califado, porque a questão dos ayatollahs está relacionada aos xiitas, e como eu sou sunita, eu acho que a Líbia tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas o califado
é um regime teocrático, na verdade, né? É um sistema político onde você não tem aquela diferenciação política desatrelada da religião. Então, o chefe político, ele também é o chefe religioso. Em linhas gerais, é isso. Então, os ayatollahs, ele só é um título que só existe dentro do islamismo xiita. O que significa em árabe ayatollah? Um servente de Deus. Aquele que foi enviado de Deus à Terra para governar um país islâmico. O Irã, ele é um país onde ele não desassocia Estado e religião. É um país que se baseia nas leis do Alcorão Sagrado, no que a gente chama de Sharia, né, que seria os nossos conjuntos de leis, isso tanto para os sunitas quanto para os xiitas. E o Ayatollah, quando ele é eleito, normalmente ele não é eleito pelo povo, tá? É uma sucessão em que, por exemplo, o Ayatollah Khomeini, antes da morte dele, ele nomeou o primo dele, que é o Ayatollah Khamenei, que está no poder até hoje lá no Irã, para suceder ele, porque dentro da religião só podem homens que sejam descendentes diretos do profeta Muhammad. Então, por exemplo, se o Ayatollah Khamenei acabar falecendo, ele tem o direito de nomear alguém da família dele, que ele tem certeza que é alguém da mesma descendência que ele, para governar aquele Estado Islâmico específico. Então, dentro do xiismo, a gente tem isso. Você só pode governar se você for uma pessoa que tenha uma autoridade religiosa, que conheça a história do Islã, mas principalmente que você seja um descendente do profeta. A palavra xiita, ela é designada do termo Shiat Ali, que em árabe significa partidário de Ali. Ali foi quem sucedeu o profeta Muhammad. Era o genro e o primo dele. Nesse sentido, Líbia, no governo teocrático, como é o caso do Irã, qual é o papel, então, do presidente? Você tem o presidente e você tem o ayatollah. Como é que funciona essa parte? O ayatollah, ele é considerado uma autoridade máxima. Então, normalmente é ele que rege, decide, assegura as leis do país, que são leis islâmicas. Então, por exemplo, assim, lá o presidente exerce como se ele estivesse representando exercendo o poder dentro de uma república parlamentarista. Então, assim, se você quer discutir uma pauta, por exemplo, aborto, então normalmente essa pauta ela é passada primeiro para o ayatollah e depois o presidente toma as decisões. Só que a gente sabe que no Irã, por ser um estado teocrático, ainda é um estado, vamos dizer assim, ditatorial também. Então eles falam que o presidente tem sim autoridade nas leis, pode criar leis, mudar alguma coisa, mas não é bem assim. Normalmente tudo é passado antes para esse ayatollah. Então, se por exemplo assim, você vai passar uma pauta de aprovação de aborto, o ayatollah não quer, porque pela religião não permite, mas o presidente quer, o que vale é a palavra do líder máximo, que ele é líder supremo. Então, normalmente a palavra dele vai valer mais que a do presidente. Eu não sei ao certo como está funcionando hoje, porque o Irã ele passou por alguns protestos entre março do ano passado e setembro, e parece que o ayatollah perdeu assim sua autoridade máxima, mas a gente não tem muita informação, porque tudo que sai de lá não é 100% confiável, né? Como a Líbia é xiita e eu sou sunita, eu acho que é interessante destacar só a breve diferença, eu considero uma linha muito tênue entre as duas correntes, e sempre fica no imaginário popular que são duas correntes que não se entendem, as pessoas são inimigas, as pessoas não se dão as mãos, não existe laços de irmandade entre xiitas e sunitas. Em relação ao sunismo, como a Líbia deixou bem claro, as questões políticas dos xiitas são mais fechadas, mais engessadas. Para os países sunitas, a forma de concepção política é um pouco mais democrática. A própria questão mesmo da sucessão do califado, da morte do profeta Muhammad, já demonstrava isso. Eu acho bem interessante porque existe essa ideia de que, para a gente que é sunita, que o xiismo é muito conservador. Imagina para as pessoas de fora, e já os xiitas têm essa visão de que os sunitas têm a coisa mais do conservadorismo. Então são concepções muito relativas, essa coisa de ser conservador, de ser ligado às tradições, porque a gente não tem essa ideia de que a sucessão teria que ser de um descendente direto do profeta Muhammad, bastava ser uma pessoa que tivesse respeito e conhecimento profundo sobre o Islã para estar sucedendo esse califado. Os sunitas, eles têm uma interpretação do Alcorão que acompanha as mudanças globais, as mudanças de mundo. E, no mais mesmo, é só a questão do seguir a Sunna, como a Líbia colocou. A gente, além do Alcorão, além da jurisprudência islâmica, que é como as duas correntes, que é a Sharia, a gente também segue a Sunna, que é um código comportamental deixado pelo profeta, que vai estabelecer orientações da tua relação com o mundo, a tua relação espiritual, a tua relação no casamento, a tua relação com a natureza, a tua relação com o dinheiro, a tua relação com todos os aspectos da existência humana. Sim, acho que é muito importante pontuar isso. Eu até ia pedir para você falar também, porque estamos aqui no espaço, né, de duas pessoas, com duas pessoas que
mas cada uma se insere numa dessas vertentes e estamos aqui dialogando. Dando continuidade, como o Lidomar colocou aqui, vocês já citaram, né, algumas coisas do Alcorão, então a gente tem essa vontade de saber mais sobre os livros que vocês adotam como livros sagrados ou como códigos pertinentes para a religião. Certo. Na verdade, Lia, nós muçulmanos consideramos as 3 escrituras sagradas: a Torá judaica, a Bíblia e o último livro, o livro da revelação, que é o Alcorão. Então, assim, as demais escrituras sagradas das outras religiões abrâmicas não são descartadas pelo Islã, muito pelo contrário. E fora o Alcorão, como a gente falou anteriormente, nós temos a nossa jurisprudência, o nosso código de leis, que é a Sharia, e os sunitas também têm esse código, que é a Sunna. O Alcorão ele é considerado mais importante por ter sido o último, ou não há essa diferenciação entre as escrituras? Sim, nós acreditamos que as revelações passadas, algumas do Evangelho e da Torá judaica, elas foram alteradas, diferente do Alcorão sagrado, que a gente lê, a gente recita, a gente reza, tudo em árabe. Então, até mesmo por a gente acreditar no último profeta revelado, nós acreditamos em todos, inclusive em Jesus. Porém, pelo profeta Muhammad ter sido o último e o principal divulgador dessa mensagem, que hoje é o Alcorão Sagrado, nós acreditamos e seguimos esse livro, que é complacente às doutrinas islâmicas. Os sunitas, como a gente falou, eles têm o Alcorão Sagrado, a interpretação do Alcorão Sagrado, mais a Sunna. E eles recitam o Alcorão, né? Se você, por exemplo, for numa mesquita sunita, numa oração de sexta-feira, o sheik, que seria uma autoridade religiosa nossa, como se fosse o nosso padre, vamos dizer assim, ele recita o Alcorão como se ele estivesse cantando, enfim, é uma coisa muito bonita. Se você for numa mesquita xiita, não tem isso, porque a gente tem o Alcorão Sagrado como livro, mais um livro que se chama Nahjul Balagh, que seria os ditos dos 12 imãs descendentes do profeta Muhammad, e que em algumas mesquitas xiitas, não todas, após a oração de sexta-feira, é comum que as pessoas se juntem, tanto o sheik quanto os frequentadores daquela mesquita, e leem, recitam. Nós não temos o hábito de recitar ou cantar o Alcorão Sagrado, diferente dos sunitas. Mas o Alcorão, ele é importante, é até bom deixar claro, tanto para os xiitas quanto para os sunitas, apesar de termos algumas divergências, por exemplo, na hora de fazer uma oração, que a gente reza diferente, e de interpretar algumas coisas do Alcorão Sagrado. Ainda sobre a questão das autoridades religiosas, se vocês puderem enegrecerem um pouco mais, né, a figura do sheik e tal, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso. O líder religioso de cada comunidade muçulmana é o sheik, que é como a Lívia falou, é como se fosse um padre. Ele é a autoridade religiosa daquela comunidade, que detém de forma mais aprofundada os conhecimentos, é aquele que orienta, é aquele que aconselha, enfim. Isso, se eu não me engano, os sunitas, eles têm o sheik e eles têm o califa, que seria um dirigente da comunidade islâmica dentro de um governo. Os xiitas têm o sheik e o ayatollah. Como eu falei lá no início, você só pode ser um ayatollah se você tiver descendência comprovada do profeta Muhammad. Mas um sheik, qualquer pessoa pode ser um sheik, inclusive uma mulher. Existem muitas mulheres que são sheiks, né? A gente fala aqui sheikas, mas não são tão representadas. E você tem tanto em países islâmicos quanto em países ocidentais. E dentro do Islã xiita, qualquer pessoa pode ser sheik. Basta estudar para isso, não precisa ser necessariamente um descendente do profeta Muhammad. Eu não sei se vocês recebem muitas perguntas sobre isso, mas sobre a concepção de vocês sobre céu, inferno, o próprio diabo, né? Como é essa retratação, tanto nos livros como atualmente, assim, como essa concepção tem se atualizado. Então, o Islã traz consigo a questão da crença no juízo final, no dia do julgamento, onde todos os mortos ressuscitarão, todas as pessoas terão seu comportamento pesado em uma balança e serão julgados de acordo com o comportamento individual e com suas intenções aqui na Terra. Em relação à questão de paraíso, é muito similar ao cristianismo. A gente tem a crença no paraíso, no Jannah, né? Você teve uma procedência adequada enquanto ser humano, ok. Você teve alguns comportamentos em discordância com aquilo que Deus espera de você, então você já vai direcionado para um lugar onde você tem que passar por um processo de se purificar e se arrepender dos seus pecados. A questão do diabo, nós chamamos de shaitan. Para o muçulmano, o shaitan, ele não tem nenhum tipo de poder, ele não tem a capacidade de se opor à superioridade de Allah subhanahu wa ta'ala.
A única coisa que ele pode fazer é desvirtuar o comportamento da humanidade no sentido de fazer com que o homem não siga aquilo que ela espera dele. E deixando claro também que a gente não tem essa questão de karma, purgatório, quando o ser humano ele só vive uma vez. E após a morte dele, ele é julgado, assim como todos os outros seres humanos, a gente acredita independente do Islã ou não, se ele é muçulmano ou não, por Deus. Então o destino dele é ou o céu ou o inferno. Mas até ele esperar, após a morte dele, até ele esperar o dia do seu julgamento, do juízo final, ele passa por um processo que a gente chama de limbo. É basicamente a mesma ideologia que a dos cristãos e a dos judeus ortodoxos também. Eu acho que seria só interessante, rapidamente, na nossa pesquisa, eu acho que a Lia também deve ter se deparado com isso. A gente vê o profeta Maomé, que vocês sempre falam, o profeta Mohammed. Há alguma diferença? É uma diferença de tradução? Por que a gente encontra essa diferença, Mohammed e Maomé? Então, nós evitamos falar profeta Maomé, porque Maomé é um termo empregado pelo Ocidente até de forma pejorativa. O nome do profeta era Muhammad, então a gente se refere a ele como profeta Muhammad. Mas assim, já vi muitas pessoas se referindo como Maomé. A grande maioria das pessoas fora do Islã conhecem como Maomé. Já encontrei inclusive em livros de história esse nome. Mas assim, a gente, pelo menos os sunitas, evitou mais. A gente sempre chama por Muhammad. O nome seria um nome em árabe do profeta, né? Exatamente como a gente lembrou. Não é que a gente não pode falar Maomé. Inclusive eu falei aqui no início, assim, quando eu comecei a citar sobre a religião, mas para ficar claro para as pessoas, porque como nós temos o costume de falar profeta Muhammad, muitas pessoas não entendem, né, que a gente está se referindo ao profeta Maomé. Outra coisa também que foi dada a nós de forma pejorativa é o termo maometanos, que eu também já vi em muitos livros de história, até mesmo por pessoas que tinham um enorme conhecimento assim no Islã e acabaram tropeçando nessa questão. Por que não, a gente não aceita esse termo, maometanos? Porque é como se a gente adorasse a algum profeta, isso tanto os xiitas quanto os sunitas. E é uma visão assim errada, porque a gente adora unicamente a Deus, nós somos monoteístas. Muhammad não é uma ponte entre o Islã e Deus, não, muçulmanos e Deus, somos serventes a Deus unicamente. O profeta Muhammad, nós o amamos, o respeitamos como profeta. É a mesma visão que nós temos para Jesus. Ele não é um filho de Deus, ele é apenas um profeta. Então amamos e o respeitamos. Sobre o anúncio da religião, como é que o islamismo é anunciado? E eu vou falar assim só para talvez quem está ouvindo. Os cristãos, a gente fala de evangelizar, né? O anúncio da religião, o anúncio do Cristo é evangelizar. Como é que o anúncio do islamismo para as novas adesões à religião? E aí eu não sei também se aqui as pessoas muitas vezes lançam mão disso para fazer essa associação entre islamismo e terrorismo, porque muitas vezes parece que as pessoas entendem que é aquilo que a gente escuta falar como jihad, se justifica como uma forma de anúncio do islamismo e ligam isso diretamente ao terrorismo em algum momento. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso com a gente, que eu acredito que muito da islamofobia que vocês sofrem perpassa isso, né? De achar que vocês estão diretamente ligados aos atos terroristas. A questão da divulgação, de como o Islã se mostra, se apresenta para o resto do mundo, a gente faz através de um processo chamado Dawa. O processo de Dawa nada mais é do que um processo missionário. Você levar a fé islâmica àqueles que não a conhecem. Seja não necessariamente com o compromisso de converter, de reverter a pessoa, mas de fazer com que ela conheça e desconstrua qualquer imagem ruim que ela tenha sobre algo que ela não conhece. E assim, o processo de Dawa, ele pode ser feito de várias formas. Eu penso até que o que eu e Lívia fazemos aqui é um Dawa, né? Exatamente. Nós estamos falando do Islã, desconstruindo, mostrando para as pessoas que não é da forma como é colocado para o Ocidente, e isso a gente vai ter oportunidade de abordar agora, adentrando a questão do terrorismo, como também ele é feito um material gráfico, com livros, com panfletos, com folhetos. Mas assim, a gente não tem aquele hábito de bater de casa em casa, de porta em porta, não. É uma coisa que é livre. A gente está ali, você é identificado como muçulmano e as pessoas vão sentir em seu coração a vontade de te abordar e querer saber sobre aquilo. Adentrando ao conceito de jihad, que o Lindomar lembrou, jihad em árabe é um termo que significa esforço. O que é passado para o Ocidente? Que jihad, que todo muçulmano quer fazer jihad, mas é aquela jihad agressiva, com atos terroristas, e que a gente quer islamizar as pessoas
à base da força. E não, tem uma diferença nesse quesito. Nós temos 2 tipos de jihad, né? Que isso é desde a época do profeta até hoje. A jihad maior é a que todo muçulmano faz e é obrigado a fazer. O nosso esforço é pagar o zakat que seria a caridade, as orações é um tipo de jihad. Quando uma pessoa chega para você na boa vontade, perguntando o que é a sua religião, perguntando como nós nos comportamos, qual é a nossa visão de tal coisa, isso é uma jihad. Você sorrir para alguém, isso é suna, inclusive, é uma jihad também. Mas as pessoas têm essa interpretação de uma forma pejorativa, tanto que tem muitos muçulmanos, homens, que se chamam jihad, eu já vi, inclusive tem um sheik bem famoso aqui no Brasil que chama jihad também, e as pessoas olham assim, veem o nome dele e tem medo, não chega perto dele, se assusta, porque eles acham que esse conceito é um conceito de terrorismo, né, de homem-bomba, essas coisas. Só que a gente tem também aquela jihad que é da época do profeta Muhammad. O que seria? Aquele esforço para salvar os muçulmanos. Como você tem, isso até mesmo dentro do Alcorão, quando você tem aqueles versículos que as pessoas consideram um pouco mais agressivos. Como eles foram revelados em tempos de guerra, em tempo que os muçulmanos estavam sendo ameaçados, a fé islâmica também, se era convocado para que todo muçulmano fosse lutar, para se proteger a religião, porque a religião teve risco de entrar em decadência, sim. Isso até mesmo depois da morte do profeta. Então essa jihad, ela também seria uma luta armada, mas não necessariamente a luta pela imposição à força do Islã, né? A gente está falando aí de uma religião que vem do século VII. Então é óbvio que se a gente trazer esses conceitos para os dias de hoje, alguns não vão dar certos, né? Seriam considerados selvageria, barbaridade. Mas eu acredito que jihad existe em todas as religiões. No cristianismo, no judaísmo, no islamismo. Porque eu acho que dentro de uma religião você não tem um compromisso somente consigo mesmo. Você tem um compromisso com as pessoas, com a sociedade. Então se você não se esforça para se mostrar uma boa pessoa e para ajudar os outros, então acho que você não está seguindo devidamente a sua religião, porque a sua religião não é só para você, ela é uma coisa coletiva. Então o objetivo da jihad islâmica é também isso, ajudar o próximo, quebrar estereótipos, você contar sobre os muçulmanos. Na minha pesquisa também eu vi que na pregação do profeta, em Meca ainda, um dos motivos dele ser perseguido pelas autoridades é que ele pregava a igualdade racial. Traria problema para as pessoas que eram escravizadas e tal. Ele, de alguma forma, pregava contra isso. Eu queria que você confirmasse se isso procede da realidade no Brasil, né, de um país colonizado que passou por um processo de escravização das populações negras, e a gente teve um marco importante da revolta dos malês na Bahia, que eram negros muçulmanos, que se organizaram politicamente para reagir contra o processo de escravidão, lutando pela libertação. E me parece que ali a presença da religião está muito presente no movimento político deles de libertação. Sim, essa informação procede. Inclusive, eu sempre falo que os primeiros muçulmanos que chegaram no Brasil chegaram nos navios negreiros. Eles são negros. Só que qual a representação dos muçulmanos que a gente tem hoje, no século XX no Brasil, século XXI no Brasil? Dos muçulmanos libaneses, dos muçulmanos árabes. Porque a gente tem também, agora eu vou entrar nessa questão de estereótipos, que todo muçulmano é árabe, ele tem um fenótipo específico, principalmente as mulheres, e não necessariamente. Quando a gente vê, principalmente nas mesquitas sunitas, que quando eu vejo, assim, quando eu vou eu vejo mais, são muitas mulheres negras, e aí de véu e tudo. E aí quando você pergunta de onde elas são, ou se elas não são africanas, elas são brasileiras, de famílias muçulmanas, que nasceram aqui, principalmente lá no Nordeste, que foi onde aconteceu essa revolta dos malês, na época da escravidão. E a gente não tem muito essa representação aqui. Eu acho até legal um dia, se a gente tiver uma outra ideia de podcast, chamar um muçulmano ou uma mulher muçulmana negra para contar um pouquinho sobre essa trajetória, falar um pouquinho sobre como é você ser muçulmano, negro e ainda no Brasil. Porque eu sinto que a gente também está numa época que se discute muito igualdade racial, né? Racismo, preconceito, discriminação. Como o Islã também é muito presente no continente africano, você dificilmente vê assim o islamismo pregando contra negros, por exemplo. É muito difícil, é quase uma informação que não procede. E na época do profeta, ele foi perseguido por inúmeras coisas. Eu acho que só pelo fato dele ter recebido essa revelação de Deus, ele foi perseguido. O profeta, ele sempre foi um homem muito justo. Então ele lutava assim pelo direito de todos. Até mesmo aquelas pessoas que iam muito contra o Islã, que se declaravam muçulmanas, mas tinham muitos pecados, ele lutava para proteger elas também. Ele e os companheiros deles, que a gente chama de sahabas. Seriam os companheiros, as primeiras pessoas a crerem nele e se converterem ao Islã. Então a gente vê o Islã num contexto religioso e cultural, mas a gente vê nesse contexto político também. Como é a participação da religião islâmica, hoje os muçulmanos, na luta contra o racismo.
Eu lembro também que, só um ressalve aqui para fechar, que uns 2 meses atrás, quando aquele homem negro foi morto nos Estados Unidos, o George Floyd, teve aqueles protestos, o incentivo àqueles protestos em muitas cidades nos Estados Unidos, inclusive em Nova York, partiu de quem? De muçulmanos do Quênia, muçulmanos negros, que a maioria dos muçulmanos nos Estados Unidos são negros, né? São de origem africana. E, poxa, aquilo era muito legal, ouvir a mídia se mostrando, dando voz pra... Porque é uma coisa totalmente diferente hoje. Você pegar há 15, 16 anos atrás, quem que você via a mídia entrevistando pra falar do Islã? Somente sheiks, somente homens ou terroristas, né? Era uma disputa ali pra ver quem entrevistava o Osama Bin Laden. Então hoje você tem também essa caracterização, essa mudança na mídia que pra mim foi extravagante, assim. É muito bonito hoje você ver, assim, eu falo porque eu trabalho na área da mídia também. Então é muito bonito você ver essa representação, né? Uma mistura de coisas. Não basta, tipo, você ser muçulmano, você tem que ser mulher, você tem que ser negro. A jihad também está intrinsecamente ligada aos pilares do Islã. Você se manter muçulmano é muito difícil. É uma jihad, realmente, é uma luta constante. E aí a gente até meio que atropelou isso. Nós não falamos dos 5 pilares da religião. O que te faz, de fato, muçulmano? A religião está baseada em 5 pilares. A shahada é o nosso testemunho, a nossa profissão de fé, onde a gente afirma que não existe nenhuma outra divindade que não seja Alá e o profeta Muhammad como seu mensageiro. O segundo pilar da religião são as 5 orações diárias que todo muçulmano, sendo xiita ou sunita, faz em direção à Meca. Nós temos o zakat, que a Líbia já citou, que é destinar uma porcentagem do seu lucro anual para ajudar pessoas mais pobres. O jejum no Ramadã, esse é uma jihad, porque é um mês ali de muito sacrifício, né? Você fica sem comer e sem tomar água durante determinadas horas do dia, e é um processo de purificação espiritual, é um processo de desintoxicação do corpo. Então realmente você tem que ser muito firme, ter muita fé para se manter dessa forma. E a peregrinação a Meca, que é o Hajj, que todo muçulmano deve fazer tendo condições financeiras e condições físicas de ir pelo menos uma vez na sua vida na cidade sagrada. Então, essa questão da jihad e de determinados trechos do Corão, como ela falou de forma magistral, você tem que analisar observando o contexto no qual ele foi escrito. Como ela falou, era um contexto onde haviam conflitos tribais, havia disputa por território, quando eu fui explanar o fundo histórico do Islã. Então, é normal a gente encontrar trechos no Corão que tenham um teor um pouco mais violento até, pela questão histórica. Mas a palavra jihad, ela está intrinsecamente ligada à tua luta individual, a luta contra o ego, que é um dos maiores problemas da humanidade, enfim. Essa questão do terrorismo, que vocês abordaram agora, aqui no Brasil, principalmente, está muito ligada ao mau hábito de sempre generalizar tudo. Aquela questão, é muçulmano, é terrorista, é árabe, é muçulmano. E não necessariamente. Muçulmano pode ser qualquer pessoa, seja ela brasileira, seja árabe, seja japonês, chinês, enfim, não importa a nacionalidade. Islã é uma religião que está aí para todo mundo. Basta você estudar, você se interessar e sentir vontade e achar que você pode adequar a sua vida a essa realidade, então você pode se tornar muçulmano. E assim, a questão da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de análise, ela provoca essa visão negativa sobre o Islã. E também a gente tem um bombardeio aí da mídia, né? Toda vez que você vai escutar algo de atentados terroristas, você escuta 2 palavras que acompanham sempre essas notícias, que é Estado Islâmico. Estado Islâmico. Imagina, você todo tempo ouvindo isso atrelado a notícias de ataques, de terrorismo. Então, é automático as pessoas associarem isso à nossa religião. Quando, na verdade, primeiro, que esses grupos, eles não são Estado, eles não têm uma formação de Estado, e nem tampouco eles são legitimados pela religião. Esses grupos não são reconhecidos pela religião. Eles utilizam a religião como escudo para justificar suas práticas de atentado, de assassinato, enfim. Lembrando que a gente tem uma máxima de que está muito expresso, muito claro no Corão. Quando você tira a vida de uma pessoa, você mata parte da humanidade. Então, o Islã, ele carrega consigo essa máxima. Então, como é que uma religião que prega, que me diz que quando eu tiro a vida de alguém, eu tiro a vida de parte da humanidade, é uma religião que é condizente com atentados terroristas? Então, não tem muita lógica. Só retomando o que Líbia estava falando, sobre os primeiros muçulmanos que chegaram no Brasil, chegaram nos navios negreiros, eu acho isso muito relevante, porque historicamente meio que se apaga
de achar que religião de presença na África são só aquelas que a gente coloca como religiões de matriz africana. Quando se fala de uma ancestralidade negra, remetendo ao continente africano, seus países, seus povos, se esquece que essa ancestralidade também é islâmica, também é muçulmana. Acho que até alguém colocou, participar da religião foi um resgate da ancestralidade. Então, acho isso importante para a gente pensar também, como pode ser uma forma de deturpar essa identidade negra africana, que também tem essa herança. Só ainda falando sobre esse tópico, eu acho importante quando vocês colocam e especificam que as pessoas usam de textos específicos em contextos de guerra, né? E vale frisar que outras religiões, como o cristianismo, têm também esses textos de contexto de guerra, e a gente não vê, por exemplo, essa estigmatização do cristianismo como uma religião voltada para isso. Então, acho que é importante a gente ter essa noção de avaliar o contexto em que aquilo foi escrito, a relevância para o povo também, que a gente sabe que a religião está diretamente ligada com a sociedade, a comunidade em questão, e que eu citei aqui o cristianismo, mas outras religiões não apenas falam sobre esses contextos de guerra, como retomam isso que a Gillian falou sobre a guerra interna, né, com o ego, que isso está presente também em muitas religiões, em muitos textos. A Líbia e a Gillian pode discordar ou não, né? Mas a gente percebe que as duas religiões aqui, nós que somos cristãos, há uma proximidade, né? Há uma proximidade muito grande, inclusive como colocaram, a nossa origem histórica lá em Abraão é comum. Então, acho que é importante quem é cristão e pratica a islamofobia pensar nisso, que a religião islâmica não é uma religião tão distante assim da gente, a gente tem essa origem comum, o islamismo tem uma relação de respeito também com Jesus, como nós temos, né? Mas, para além disso, da mesma forma que, como a gente comentou aqui em outros episódios, que a Igreja Católica não pode se resumir ao papel dela no papel de escravização das populações negras no Brasil, ou os evangélicos não podem se resumir aos atos do Tribunal de Salem nos Estados Unidos, que se aproximam muito do que era a Inquisição para a Igreja Católica. A gente também não pode resumir e restringir uma religião inteira, que é a segunda maior religião do mundo, a esses atos de grupos isolados que fazem uma interpretação deturpada daquilo que é o texto sagrado para os muçulmanos. Assim, a gente tem aquela coisa de pensar o Islã como algo muito apartado da nossa realidade. E não é. É uma coisa que é uma religião que tem aspectos muito parecidos com o cristianismo, tem vários pontos de cruzamento. Em termos históricos, o Islã está presente no Brasil há muito tempo, como a Líbia falou, ele chega aqui por meio dos escravos. Na tripulação dessas grandes empreitadas, das grandes navegações, né, de descoberta da América e tudo mais, havia presença de muçulmanos nessas tripulações também. Então, assim, o Islã está presente nessas terras há muito tempo. E as pessoas sequer têm conhecimento disso, né? Todo mundo acha que é uma coisa, assim, completamente apartada, muito distante, lá do outro lado do mundo. E não é. A própria formação brasileira, do povo brasileiro, né, por ter uma parte aí de portugueses, tem influência moura. A gente sabe que teve invasão moura na Península Ibérica. Então, são vários pontos de cruzamento que nós temos na formação do nosso povo, na nossa história, no cruzamento entre as religiões existentes no nosso território, que nos aproximam. Então, não tem por que você olhar um muçulmano como se fosse algo monstruoso, um terrorista, ou um alienígena, ou algo assim. A nossa mesquita, a Mesquita Brasil, que é a mesquita mais antiga, ela data de 1929. É a mesquita mais antiga que nós temos. A própria questão econômica do Brasil teve braços imigrantes e, com certeza, muitos que professavam o Islã na construção dessa economia, na construção da estrutura desse país. Então, é necessário que as pessoas comecem a buscar essas informações para nos olhar de uma forma mais próxima. Só retomando algumas coisas, a Gi falou que o Islã está presente no Brasil há muito tempo. A mesquita dela, a Mesquita Brasil, inclusive, é a primeira da América Latina ainda, não foi nem só do Brasil. Foi construída em 1929. Gente, 1929 que estava caindo o Império Otomano ainda. E é engraçado, assim, porque a gente convive com estereótipos e essas pessoas, elas sempre tentam, essas que são mais leigas no assunto, mas, assim, de uma forma negativa,
ela joga o Islã sempre assim de uma maneira ruim, de uma maneira cética, sabe? Negativizada. Só que a diferença é que assim, nós só mantemos as tradições, né? Que para os cristãos foi mantida até o século XVI, XVII. Por exemplo, a questão da mulher usar o véu, que é uma coisa que também é muito debatida hoje. Por que a mulher tem que usar o véu? Se ela usa, ela é oprimida, ela é obrigada? Não. É uma coisa da religião e é uma coisa que não surgiu com o islamismo. Surgiu lá com os judeus, passou para os cristãos. Quando você vai numa igreja católica, por exemplo, qual a imagem que você vê da Virgem Maria? Uma mulher de véu, uma mulher coberta. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, para os cristãos, a mesma coisa. Então, porque eu sempre vejo essa comparação, às vezes, em fotos na internet. Então, por que uma mulher muçulmana coberta, às vezes até com a mesma roupa toda de preto, te assusta? Ela é oprimida, ela é isso, ela é aquilo, né? Então, acho que a gente também tem que repensar, principalmente os cristãos que apontam essa inexistente opressão à mulher muçulmana, porque ela usa véu quando ela quer e se ela quiser. Porque vale lembrar que nem toda mulher muçulmana usa véu. Sim, e acho que foi o momento perfeito para tocar nesse ponto, porque o nosso próximo ponto de pauta é justamente o lugar da mulher na religião. E, obviamente, nós sabemos que não se resume a isso, mas nós gostaríamos muito que vocês falassem sobre o uso do véu, né, do hijab, também da burca, se possível, para a gente tanto entender como a mulher é vista, se existe assim, uma função específica dentro da religião, como lugares de autoridade. Acho que vocês já falaram sobre isso, da possibilidade das mulheres serem sheik, né? E, enfim, palavra com você. As pessoas precisam entender o seguinte: existe uma diferença entre práticas políticas e práticas religiosas. Eu não posso dizer para vocês que não tem países de maioria muçulmana onde não existe violência contra a mulher, algo do tipo. Mas as pessoas precisam entender que essa violência, ela não vem da religião. O Islã, ele não existe nenhum trecho que diga que a mulher tem que ser violentada, a mulher tem que ser subjugada, não. Mas, infelizmente, o homem vem e deturpa, né? A política vem e deturpa. Então, assim, muitas imposições, como até o próprio uso compulsório do hijab, do véu muçulmano em alguns países, vem de imposições políticas. Então, é preciso começar a fazer essa diferença. Um outro ponto é que o hijab, ele é uma escolha puramente feminina dentro do Islã. Não existe um sentido ou uma obrigação da mulher usar o hijab porque o marido quer, porque o pai quer, porque o irmão, o papagaio, o periquito quer. Não. O hijab, ele é uma escolha puramente da mulher, como a Líbia colocou. Ela pode usar ou ela pode não usar. Existem milhares de muçulmanas que não usam véu, não vão deixar de ser muçulmanas por isso, porque o que te faz muçulmano é cumprir os 5 pilares da religião, e o hijab não faz parte desses pilares. Mas ele é, sim, uma ordenação alcorânica. É uma ordem de Alá para a mulher, né? Perante mim, cubram suas cabeças e se vistam com modéstia. Então, assim, a gente procura seguir dessa forma. Então, a forma como a gente se veste é um pouco diferente, a gente se cobre mais, o que não anula a vaidade, o que não anula atuar em determinados nichos do mercado de trabalho, enfim. Você pode deixar de usar o véu se você não se sentir confortável, se você não se sentir segura, se você não tiver maturidade religiosa, espiritual para usar o hijab, porque ainda tem isso, né? A mulher, ela pode usar o hijab a partir da primeira menstruação, porém, o ideal é ela usar o véu quando ela tiver maturação espiritual, quando ela entender o que de fato significa colocar o hijab e principalmente entender o que vai vir com esse uso, né? o que o véu vai agregar para a tua vida. Eu sempre costumo dizer que a mulher muçulmana, ela carrega a religião na cabeça, porque um homem muçulmano, ele vai sair na rua, ninguém vai identificar ele como muçulmano, mas uma mulher muçulmana que usa o hijab, pode ter certeza que ela vai atrair todos os olhares, todas as atenções. E aí vem as mais variadas interpretações desse uso. Ela é oprimida, o marido obrigou, ela apanha, ela não pode estudar, ela não pode trabalhar. E não é nada disso. O hijab, ele é símbolo da minha conexão espiritual com Deus. Tão somente isso. É lógico que ele vai agregar outras coisas, vai agregar outros valores. Por exemplo, para mim o hijab, ele é símbolo de resistência, porque eu vivo num país que é de maioria cristã, é um país ocidental, é um país que, de uma certa forma, objetifica os corpos femininos. Então, eu me comporto de uma forma totalmente contrária a tudo que esse sistema que vigora no meu país me determina. Então, para mim, ele também é um ato de resistência. Ele é a minha identidade espiritual, a minha identidade cultural. Então, eu estou resistindo a tudo isso.
ele também é um ato político, porque toda vez que você dá sentido a alguma coisa, é ato político. Então, quando eu coloco o hijab e eu vou trabalhar, e eu vou para a faculdade, e eu ocupo espaço, e eu tenho meu lugar de fala, e eu atuo, e eu reivindico direitos, enfim, eu também estou tendo atos políticos. Então, ele, para mim, agrega uma série de valores. Carrega, realmente, a mulher muçulmana, ela carrega a religião na cabeça, nas vestimentas dela. Então, por exemplo, eu não posso me identificar como muçulmana, usar o véu e fazer coisas que vão totalmente contra, absurdamente contra a religião. Eu não posso usar um véu e ameaçar as pessoas falando que eu vou bater nelas, que eu vou jogar bomba não sei aonde, ser terrorista, praticar coisas que realmente vão, assim, contra aquilo que nós muçulmanos acreditamos, porque principalmente aqui no Ocidente, que a gente sabe que as pessoas generalizam. Então, se eu tô de véu exatamente nesse exato momento, só que eu tô dialogando com vocês, eu tô apresentando a minha religião pra vocês, então já tô representando bem, positivamente, o que é ser muçulmano. Agora, eu uso véu, eu saio na rua, é uma responsabilidade muito maior, porque ali você não é a Líbia, ali você não é a Gíria, ali você é a muçulmana pra eles. Ou você, em outras palavras, você é a mulher árabe. Então eu sinto que as pessoas, se não objetificam, né, porque a gente tem, algumas pessoas têm uma ideia objetificada da mulher muçulmana, principalmente com aquela novela lá que passou, o Clone, essas coisas, mas elas têm também uma imagem de opressão. Então você vai ter uma série de interpretações, assim, com essas pessoas. Então você tem uma responsabilidade muito maior. É uma coisa muito diferente de você ser muçulmana num país árabe, em que ali você sabe que ninguém vai generalizar você por você ser daquela religião. Aqui é diferente, você tá numa sociedade ocidental, né? Porque a gente, não é comigo, mas eu escuto muitos relatos, né? Muitas pessoas já devem ter conhecido alguém que sofreu, passou por essa mesma situação, de que a mulher, ela é muçulmana, ela usa véu, ela pode ser inteligentíssima, sabe? Ela tem aquele currículo legal, da hora, assim, ela é uma ativista, ela é super inteligente, mas na hora que ela vai procurar um emprego, ela não é aceita simplesmente porque ela usa uma coisa diferente na cabeça, porque ela se veste de forma diferente. Então ela quer ali, sei lá, na rodinha de amigos, quer conhecer alguém, as pessoas sentem medo dela, sem nem ao menos saberem o nome dela. Então, assim, é um preconceito que você faz de uma coisa que você não tem certeza, sabe? Existem mulheres muçulmanas maravilhosas, super exemplares, que trabalham de diversas formas. O Islã nos dá essa dignidade. O Islã é uma religião que surgiu numa época onde as meninas, por nascerem meninas, eram enterradas vivas na Península Árabe da época. E o Islã veio para acabar com isso. Isso está dentro do Alcorão Sagrado. O próprio Islã incentiva a mulher a trabalhar, a procurar o conhecimento. Mas é engraçado que quando a gente quer fazer isso aqui no Brasil, a gente recebe uma resposta totalmente ao avesso, totalmente ao contrário, sabe? É como se você não pudesse trabalhar porque eles não querem, e não porque o seu véu não te permite. Eu queria só colocar que às vezes, né, Lia, a gente escuta relatos de cristãos que reclamam que não são bem recebidos ou que são perseguidos por serem cristãos em países de maioria islâmica, de maioria muçulmana e tal. E isso é denunciado, isso é falado, isso é dito. E as pessoas então falam em vista grossa para essa realidade no Brasil, né? Que é um país de maioria cristã, católico e evangélico, e que as pessoas, e aqui de maneira muito específica, e com a violência muito específica com relação às mulheres muçulmanas, são discriminadas. Isso é muito, muito forte o que a lei estava colocando, né? As pessoas que rotineiramente praticam esse preconceito são pessoas cristãs. E eu achei muito interessante, acho que foi a Adilha que colocou que não apenas, não é isso que a gente compreende, né, como é obrigatório usar, mas a responsabilidade de usar e ser marcado, né? No momento que você coloca o véu, que você coloca na sua cabeça, você tem uma responsabilidade de estar cumprindo com aquilo que você prega. E eu achei muito massa vocês pontuarem isso, porque quebra mesmo com essa ideia de que muçulmana, a mulher islâmica tem que estar com o véu na cabeça e é obrigada e é oprimida por isso. Na verdade, eu acho que você arca com duas coisas, né? A responsabilidade de seguir a religião, de estar demonstrando aquilo que a religião prega pra você, só que você tem aquela responsabilidade com as outras pessoas, como reagir, porque você tem que estar preparada a todas as situações. Por exemplo, já me passou de eu estar saindo ali de uma estação de metrô e me chamarem de mulher bomba. Como que eu reagi com aquilo? Fiquei quieta e saí andando. Por quê? Porque eu já estava preparada, eu já sabia que um dia na minha vida, aquela foi a primeira vez, mas um dia na minha vida eu ia escutar aquilo. E aí dá vontade de responder, dá vontade de falar alguma coisa, só que aí as pessoas, como eu estou no lugar público, as pessoas vão parar, olhar e falar assim, nossa, então é isso que me falaram dos muçulmanos e é verdade. Aí vai lá, o camarada filma, coloca na internet com o título, muçulmana faz barraco em estação de metrô e ameaça arrancar a cabeça de 2 jovens. Aí eu saio como a terrorista da história, né? Então é
É bem complicado aí esse negócio, né? O Lindomar tocou num ponto importante também que eu queria frisar sobre a questão da perseguição dos cristãos em países de maioria islâmica. Eu acho que em qualquer país do mundo não tem país isento de perseguição religiosa, ou críticas ou preconceitos. A gente tem uma perseguição no Brasil, principalmente contra pessoas de religiões de matrizes africanas. Não foram 1, 2 ou 3 casos, são vários, está acontecendo nesse exato momento enquanto a gente está fazendo essa gravação aqui. E a minorias, né? Só que é importante deixar claro que isso é de um determinado grupo, pode partir de uma determinada pessoa ou de um determinado governo. Existem muitos países do Oriente Médio, principalmente, e da África, que têm regimes duros, que são ditatoriais. Mas quem governa esses países? Muçulmanos. Só que a gente não pode falar que a população inteira concorda com isso, de que isso é uma coisa específica de uma religião ou de um grupo. Inclusive tem grupos terroristas atuantes na África, por exemplo, o Boko Haram, que perseguem cristãos. Eles queimam, eles crucificam, fazem diversas barbaridades com pessoas dessa religião. E o que é mostrado na mídia é que foram muçulmanos. Você não escuta falar a palavra terroristas, ou você não escuta falar, o regime da Arábia Saudita, que é um regime extremamente violento contra cristãos e contra as mulheres. Na Arábia Saudita você não pode construir uma igreja, porque é um país ultra-radicalista. O regime, não as pessoas. Só que o que é passado para as pessoas aqui é que são muçulmanos, e não que são governos, determinados grupos terroristas, né? Eu sempre cito de exemplo quando você tem aqueles massacres nos Estados Unidos, seja numa escola, seja num shopping, em qualquer lugar. Quando descobrem que o atirador é branco e cristão, você chama ele de o quê? De shooter, que em inglês significa atirador. Só que quando ele é negro e quando ele é muçulmano, se ele é negro, ele é ladrão, ele é bandido, ele é traficante. Se é muçulmano, ou sei lá, se tem barba, por exemplo, aí sim vão só denominar ele terrorista. Ninguém lembra do nome dele, mas lembra que ele era muçulmano e terrorista. Um ponto que a gente tinha destacado, e aí isso a gente está perguntando com todas as expressões religiosas que a gente está trazendo no programa, né? Qual é a visão que a religião islâmica tem com relação à homossexualidade? Na verdade, assim, tem uma questão pessoal, mas eu tenho a questão religiosa também. As pessoas... eu já falei isso em alguns outros podcasts também, e é o que chama a atenção das pessoas, que eu sou da religião islâmica, mas eu tenho uma orientação sexual diferente. Então as pessoas, é comum vir perguntas de como que se a religião aceita ou não, mas especificamente na religião islâmica não é um segredo. Por quê? Porque como é uma religião monoteísta, de origem cristã, então a visão é a mesma. O Islã ele não condena o homossexual, nem o LGBT em geral, mas condena a prática. Isso porque o Islã subentende isso como uma coisa assim natural. Tudo que é de desejo do ser humano é natural, mas a sua prática, ela não é. Né? Então, assim, não é que você não pode ser homossexual ou você não pode ser LGBT e muçulmano, mas você tem que ter noção de que a prática ela é condenada pela religião. Porém, o Islã é uma religião que dá o livre-arbítrio para todo mundo fazer aquilo que acha, que bem entender, e a gente só tem que prestar contas mesmo com Deus. E alguns países, inclusive, eu também quero frisar isso novamente, que assassinam, perseguem, matam pessoas LGBTs, no caso a Chechênia, o Irã, por exemplo, que até hoje tem pena de morte para pessoas homossexuais. Isso é uma questão política, tá? Eles usam o Islã, assim como grupos terroristas, para justificar uma coisa que vai contra os direitos humanos. Então é muito simples para ele condenar as práticas, mas não terem uma lei escrita para reagir a isso, principalmente uma lei bárbara dessa, né? Mas não, eles preferem ir num caminho totalmente oposto. Mas isso é político, não são todos os países islâmicos que têm esse tipo de reação a pessoas LGBTs. Um exemplo disso é o Líbano, que é um país que tem muito cristão, mas tem muito muçulmano também, você não tem leis desse tipo. A Turquia também, você tem paradas LGBTs na Turquia, um país de maioria islâmica, mas em alguns governos isso não procede. Eu só quero reforçar uma coisa também, sempre perguntam também, a pessoa ela não deixa de ser muçulmana se ela é homossexual, se ela é LGBT. Eu não deixo de ser muçulmana porque eu tenho uma orientação sexual diferente, mas, apesar de saber até onde é o meu limite, o que pode e o que não pode. É que nem o muçulmano que bebe. Na religião islâmica, bebidas alcoólicas elas são proibidas, todas elas. Mas não é porque o muçulmano bebe que ele deixa de ser muçulmano. Mas ele sabe que a prática dele é errada e não é porque ele está fazendo e que as pessoas estão vendo eles fazendo que se torna algo assim, permissível. Não é. Mas ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele deseja. Sim. É importante pontuar porque dialoga muito com a visão cristã, né? Então, muitas vezes o que é um ponto que as pessoas usam para difamar uma religião é um ponto que a sua religião tem também. E é muito importante deixar isso bem explicado. E outra coisa que a gente tem abordado em todos os outros episódios é sobre a contribuição das religiões, né, no caso hoje do islamismo, à cultura brasileira. Se seria possível pensar
uma cultura brasileira sem as contribuições do islamismo. Como eu falei anteriormente, a própria formação da população brasileira tem pontos de cruzamento com o Islã. Na arquitetura, na culinária, em vários aspectos culturais do Brasil. Como recebeu muita imigração de muitos povos, a gente tem presença árabe, muçulmana, em vários pontos, em várias cidades, em vários locais. E diversidade religiosa, acho que sempre é muito positivo, né? Eu vou juntar duas coisas em uma, né? Porque a gente está se encaminhando para o bloco 3, em que geralmente a gente aborda questões mais políticas. E como a gente já conversou muita coisa, no ponto 3 hoje nós só temos uma pauta, né? E coincidentemente, as perguntas dos seguidores no Instagram giraram em torno disso, tanto do que a gente já trabalhou sobre o preconceito religioso, sobre a islamofobia, como a questão entre Israel e Palestina, que eu acho que é um ponto muito importante, não só para saber posicionamentos, mas para explicar mesmo, né, a natureza desse conflito, para ter uma outra visão que, como a gente sabe, o que chega, que para nós já é uma visão interpretada e mastigada, que tem um lado, que já tem um partido, né, e a gente queria que vocês falassem mesmo, tanto explicando o que é esse conflito, como mostrando a visão de vocês sobre ele. A primeira coisa que eu acho que tem que ser explicado para as pessoas é o termo sionismo, para as pessoas poderem entender o que de fato é esse conflito Israel-Palestina, que não é somente uma questão territorial, mas é uma questão de uma ideologia genocida, né, que quer exterminar um povo. Então, o que é o sionismo? O sionismo ele foi um movimento judeu que surgiu ali no século XIX e que previa a criação de um Estado, de uma pátria judaica. Eu, particularmente, considero algo absurdo, porque você criar um Estado, uma nação, com um único elemento em comum entre essas pessoas, que é a religião, eu acho que é algo muito limitado, algo muito complicado até. Mas, assim, a questão palestina, ela gira em torno desse termo, sionismo. Então, assim, a gente tem que fazer um remonte histórico para poder entender tudo isso. Quando teve a Segunda Guerra, a gente teve lá o surgimento do nazismo e a gente sabe que a Segunda Guerra teve toda aquela questão da perseguição aos judeus, né? E aí, nesse momento, essa ideologia sionista de criação de uma pátria judaica, ela se tornou muito forte entre os judeus. E aí, muitos começaram a migrar para a Palestina, formando os kibbutz, né, que são colônias agrícolas. E o sionismo é uma ideologia tão impensada que até entre os próprios judeus ela era considerada absurda. Ela não era algo tão divulgado, tão difundido entre os próprios judeus. Só que eu não consigo entender como que esse lobby foi feito no sentido de convencer a própria ONU a fazer a partilha do território palestino entre dois estados, para palestinos e para judeus. Então, a ONU ela faz essa partilha, onde ela destina 53% desse território para a criação do Estado de Israel e 43% para os palestinos, que já fica aí uma divisão desigual, porque que Israel levou, né, um lote maior do que quem já estava naquela terra, né? E obviamente que essa divisão ela não vai ser aceita de uma forma pacífica. Eu vou falar assim em teses bem gerais, em virtude do tempo, tá? Então essa divisão ela vai ser rechaçada por muitos países árabes e a gente vai ter aí alguns conflitos em torno disso. Então a gente teve um primeiro conflito árabe-israelense. Depois a gente vai ter um segundo conflito em 1956, que ficou conhecido como Guerra de Suez. Tudo girando em torno dessa não aceitação dessa partilha feita pela ONU. Né? Nesse momento, a gente vai ter aí a fundação de dois grupos, que são grupos que lutam pela defesa do povo palestino, que é o Al-Fatah, em 1959, e a OLP, que é a Organização de Libertação para a Palestina, que surge em 1964. Nós vamos ter um terceiro conflito em meio a isso tudo, que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e um quarto conflito, que foi a Guerra do Yom Kippur, em 73. Então, durante todo esse período de conflitos, o que vai acontecer? Passando assim por cima de algumas coisas. Israel vai ganhar o apoio maciço dos Estados Unidos, que já havia surgido como potência desde a Primeira Guerra Mundial, enquanto que os países árabes recebem apoio do inimigo, né, que seria a Rússia. Então, a coisa ela já começa a esquentar desde aí. Né? Então, após todos esses conflitos e a declaração do apoio dos Estados Unidos a Israel e do apoio da Rússia aos países árabes, né, a gente teve um movimento de revolta dos palestinos nos territórios ocupados por israelenses que ficou conhecido como Intifada. Né? Se não me falha a memória, se a Líbia tiver algum conhecimento, foi de 79 até 94, não é isso? Enfim, a Intifada compreendeu esses anos aí de conflito. Esses conflitos, eles só tiveram uma calmaria devido a uma pressão internacional
né, e da própria OLP para que Israel propusesse um acordo de paz, né, que pudesse levar ao reconhecimento mútuo e uma assinatura de um acordo em 1994, acho que foi o Tratado de Oslo, né, onde Israel reconhece a soberania palestina sobre Gaza e sobre Jericó. Só que, pouco depois da assinatura desse acordo, o primeiro-ministro de Israel, que eu não sei pronunciar o nome, eu acho que é Yitzhak Rabin, alguma coisa assim, ele foi assassinado, e aí essas negociações de paz caíram por terra. Então, assim, depois do assassinato desse primeiro-ministro, a gente teve a sucessão de outros primeiros ministros bastante violentos em relação ao povo palestino. A gente teve aí a figura do Ariel Sharon, depois veio Netanyahu, que é quem está atualmente ainda como primeiro-ministro de Israel. E, assim, com o assassinato desse primeiro-ministro que pôs por terra a negociação de paz, foi ataque de lado a lado. Só que, o que as pessoas não entendem? Você não pode falar do conflito entre Israel e Palestina como uma guerra, porque a gente entende que guerra, os dois lados têm potencial bélico, né? E a Palestina não tem nada. A Palestina, ela não tem força militar, ela não tem força naval, ela não tem força aérea, ela não tem armas tecnológicas, ela não tem nada. Então, o povo palestino luta para garantir o seu pedaço de terra na resistência mesmo. É com pedra, é com funda, é com baladeira, contra tanque, contra armas super modernas, que os Estados Unidos dá todo esse aparato para Israel. Então, o que a gente tem no conflito da questão palestina, na verdade, é um massacre de um povo, é o extermínio de um povo. Então, assim, em teses gerais, é isso. Então, assim, por exemplo, Gaza. Gaza é um pedaço de terra, que é considerado um dos maiores campos de concentração a céu aberto, onde, para você chegar em Gaza, existem vários checkpoints. O que são checkpoints? São bases militares de Israel, onde eles vão te exigir documentos, eles vão te fazer esperar um dia inteiro com fome, com sede, para poder adentrar em Gaza. Eles fazem tudo isso realmente para massacrar esse povo. Sem falar que eles negam fármaco, eles negam alimento, eles negam água potável para essa população. As mulheres grávidas não têm atendimento pré-natal, e isso é uma estratégia para que o povo palestino não se prolifere. As crianças palestinas, elas são presas como se fossem adultos, são julgadas, são jogadas em prisões, são 400 crianças presas atualmente. Então, a realidade do povo palestino é uma realidade massacrante. E eu sei que muitas pessoas vão pela explicação mítica da coisa. É a terra prometida. Gente, mas assim, aquele povo já estava ali. E vocês também precisam entender o seguinte, os supostos judeus que passaram a ocupar Israel sequer muito descendiam de árabes, de palestinos. São poloneses, são alemães, agora mesmo eles querem abrir para franceses, judeus. Então, assim, eles querem todo mundo ali, menos os palestinos, os verdadeiros donos da terra. Então, em linhas gerais, o conflito da Palestina é isso. Então, é uma questão de humanidade você lutar pela causa palestina. Porque quando você entende que Israel tem pleno domínio sobre aquela terra, você está negando a autossoberania de um povo, você está negando direitos humanos, você está negando uma série de coisas. Eu tenho 2 recomendações, se vocês me permitem, de livros, para quem quiser se aprofundar mais, entender mais a questão palestina. A primeira é um livro chamado A Questão Palestina, do professor da Universidade de Santo André e jornalista Marcelo Buzetto. Esse livro ele é recente, ele é de agora, de 2015, e ele junta inúmeros documentos de pesquisas que ele fez na Palestina desde a década de 90, como a história dos palestinos no Brasil, o que de fato acontece em Gaza, e ele vai explicar mais essa parte dessa questão política, né, que eu acho que é o ponto principal, assim, das pessoas ao tentarem entender esse conflito, né, principalmente quando ele vai falar do Fatah e do Hamas, que muita gente vê como um grupo terrorista que ataca Israel, mas espera lá que eles têm também uma história dentro da Palestina e eles são a única, a pequeniníssima força bélica que os palestinos têm, pelo menos em Gaza, né. E ele vai explicar também a questão da diferença entre sionismo e judaísmo, que não é a mesma coisa, existem inúmeros movimentos judaicos pelo mundo. O mais conhecido deles é o Neturei Karta, com base em Londres, em que eles defendem, são judeus ortodoxos, que defendem a causa palestina. Eles fazem passeatas pelo mundo todo, mostrando os crimes de Israel, principalmente contra as crianças na Palestina. E eu acho esse movimento muito legal, porque eu acho que assim, quebra o estereótipo que as pessoas têm de que os judeus odeiam os árabes e os árabes odeiam os judeus. E o último é o Orientalismo, do Edward Said. Ele é americano, de origem palestina, se não me engano. E ele traz uma obra completa que, além de falar da questão palestina
e as questões históricas que ali permearam, ele dá um panorama geral de como o Ocidente sempre tratou o povo árabe, a história do povo árabe, o porquê que somente os árabes, quando praticam algo ruim, são denominados como terroristas, o que de onde surgiu esse estereótipo de que a mulher árabe é oprimida, né? Então ele dá um panorama geral sobre tudo, de como essas interpretações e estereótipos negativos que hoje a gente mal sequer entende de onde eles saíram, como eles se originaram aqui no Ocidente e quem foi que trouxe essas ideias para cá. Então é um livro bem legal, eu recomendo que quem quiser complementar a gravação, o material de hoje, leiam esses dois clássicos, inclusive. Só um adendo, assim, lembrando que antes de todo esse conflito explodir dessa forma, a Palestina era um lugar onde viviam judeus, viviam cristãos e viviam muçulmanos de forma muito pacífica, né? Esse conflito, muitos têm em mente que é um conflito religioso, mas não é. Não é, na verdade, é um novo imperialismo, né? É algo no sentido de você tomar um território não por questões religiosas. Existem muito mais coisas por trás disso que sequer têm motivações religiosas. Gente, eu acho que seria interessante também, se vocês quiserem indicar livros, documentários, filmes, enfim, até perfis do Instagram, não sei, para quem quer conhecer mais a religião mesmo, né? Beleza, então assim, a gente tem vários perfis, e perfis de mulheres, que eu acho assim, bem interessante até para desconstruir essa questão da opressão, de que a mulher é oprimida e tudo mais. Então, a gente tem o arroba da Fabiola Oliveira, que é fantástico, assim, ela explica várias coisas sobre o Islã de uma forma super didática. Ela é professora, é feminista, é ativista, é mãe de 2 guris. Então, ela desmistifica várias questões sobre a mulher muçulmana. Ela mostra várias questões e várias atuações da mulher muçulmana no movimento feminista. Então, assim, é muito interessante o perfil dela. A gente tem o perfil da Mariam Melin, que também é xiita e é super ativista também. Tem todo um trabalho na causa LGBT. Eu acho que a Líbia deve conhecer. Tem a própria Mariam Cham, que ela também faz uma abordagem super bem-humorada sobre a mulher muçulmana. A Mag Hawat, que já é um outro lugar de fala, né? Uma pessoa mais mesmo ali voltada para moda, para questões da maquiagem, mas também não deixa de mostrar a inserção da mulher muçulmana nos vários nichos de mercado de trabalho, em vários lugares, porque tem essa ideia também de que a mulher muçulmana é uma mulher anulada, não tem vaidade, não pode isso, não pode aquilo, enfim. Para quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter é @libiabaúdos. E o primeiro perfil que eu quero indicar é de um sheik, para quem quiser tirar dúvidas sobre religião, uma coisa mais a fundo. É o sheik Rodrigo Rodrigues. Ele é considerado o primeiro sheik aqui no Brasil a ter esse título, a ser convertido ao islamismo. Ele estudou em diversos países árabes, na Arábia Saudita, no Líbano, no Catar. E hoje ele é ativista também, hoje sim, ele tem um canal incrível, tanto no YouTube quanto no Instagram. E ele praticamente todos os dias assim responde perguntas de pessoas que querem saber mais sobre o Islã, tem conhecimento e tudo mais. Então acho que é a pessoa perfeita assim que as pessoas devem chegar para perguntar alguma coisa sobre a religião, porque ele, querendo ou não, ele estudou para isso, né? E o segundo perfil é do Aresala, que para quem quiser aprender mais sobre o islamismo xiita, no perfil deles, eles, além de ser uma loja virtual de produtos islâmicos, árabes, pode adquirir diversas coisas, eles também traduzem vídeos islâmicos de orações e tudo mais, e também narram histórias do islamismo xiita, dos imames, dos profetas. Eles pegam o material todo em persa ou todo em árabe e traduzem tudo bonitinho em português. Eles também têm um canal no YouTube para quem se interessar, principalmente pelo islamismo xiita. Isso. Quem quer ter acesso a alguma literatura islâmica também tem a Fanbras. É o site da Fanbras, você pode entrar lá e solicitar que eles te enviam de graça, super de boa. E o meu arroba é Gillian Melanie Herman. E, menina, já encaminhando para a última pergunta, que aí a gente sempre pede que essa pergunta seja respondida já com as considerações finais, né? Qual seria a grande contribuição, a maior contribuição do islamismo para a sociedade brasileira? Qual o maior ensinamento, a maior contribuição que o islamismo tem a dar para a sociedade brasileira? Assim, isso é uma interpretação pessoal. O Islã, ele tem o princípio da equidade entre homens e mulheres. Não existe uma supremacia de gênero. O homem manda, a mulher foi feita da costela, ela tem que andar atrás, não. O Islã tem a máxima de que a mulher tem que andar ao lado do homem. Então, os mesmos direitos, os mesmos princípios de justiça, as mesmas funções na sociedade, a mesma voz, os mesmos espaços. Então, se as pessoas tiverem a oportunidade de adentrar o Islã na sua essência, eles vão, de fato, entender
que é o papel valorizado de uma mulher dentro de uma sociedade. O Islã, eu sempre falo que por si é uma religião feminista, porque ele garante tudo aquilo que uma mulher precisa para viver nesse mundo. Infelizmente, né, o sistema machista patriarcal nos nega, e aí a gente tem que apelar para o feminismo para resgatar um direito que é divino, que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos garantiu. Mas eu acho que a maior contribuição que ele tem para nos deixar aí. Eu acho que a Gi já falou tudo, mas eu quero, assim, tocar num ponto que é, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto dentro da minha religião e que eu vejo muito presente aqui no Brasil, que é a caridade e a humildade do muçulmano. Eu sinto que, principalmente nesses tempos de pandemia, a gente viu como muitas mesquitas e centros islâmicos fecharam, muitos muçulmanos se reuniram, alguns vieram de longe, assim, gastaram 2-3 horas de viagem só para vir em algum centro islâmico daqui da capital e oferecerem comida e mantimento para aqueles que são mais necessitados, ofereceram máscaras, né? Um exemplo disso é a Mesquita do Brás e a Mesquita Sumeia, se eu não me engano, acho que a Gi deve conhecer, é uma muçala sunita. Isso, é uma muçala sunita que tem na periferia de São Paulo, e eles fazem um trabalho incrível, assim. Se a Gi depois puder deixar o arroba deles, eles divulgam o trabalho deles no Instagram e no YouTube também. Mostra a simplicidade e a caridade do muçulmano, né? Isso, além de ser uma coisa da religião, você percebe que quando você é um muçulmano, você tem prazer em fazer isso. Isso tá na essência de todo muçulmano, de homem e de mulher. E você vê, assim, homens e mulheres dentro desse espaço trabalhando juntos, em prol de uma só causa, que é a causa do zakat, a causa da caridade. Eu acho isso um ponto muito bonito que ajuda, assim, a contribuir com a sociedade, mesmo que em menor escala, assim, mesmo que seja um pequeno detalhe. Porque eu sinto que onde governos não se fazem presentes, não fazem o seu trabalho, eu sinto que o povo faz. Perfeito, Lívia. Esse trabalho que ela mencionou, da Mesquita de Sumaia, é feito na comunidade de Embu das Artes. Eles fazem realmente um trabalho que muitas das vezes seria do próprio governo, né, de oferecer um aparato para essa comunidade. E eles oferecem desde oficinas, de estudo, a algum tipo de atividade que venha a trazer uma remuneração para essa população. E assim, eles abraçam todo mundo, independente da pessoa entrar em Sumaia para se reverter ou não. É um trabalho que eles fazem mesmo por amor à comunidade de Embu das Artes. Para quem quiser seguir um pouco esse trabalho, vai no perfil do César Kaab, que é um dos líderes de Sumaia, para vocês poderem conhecer melhor esse trabalho, que é bem bonito mesmo. Então, eu também quero agradecer muito a oportunidade. É sempre um prazer poder falar da religião, poder desconstruir, poder levar um pouquinho do conhecimento sobre a religião muçulmana, que é uma religião tão sofrida, né, que sofre tantos preconceitos. É um dawa, como eu falei. Sempre que eu tenho a oportunidade, né, de levar o Islã, seja através de uma entrevista, de um podcast, de uma live, ou de qualquer outra forma, com um simples bate-papo com alguém na rua que me vê, ei, vem cá, você fala português, você é daqui. E, geralmente as pessoas nos abordam dessa forma, né? Eles sempre dizem que a gente é de lá. Eu não sei onde é esse lá, mas é de lá. Enfim, então assim, é sempre muito gratificante quando Deus nos dá essa oportunidade, porque isso é dawa, isso é mostrar a fé islâmica de forma despretensiosa. Ninguém aqui quer islamizar, ninguém aqui quer reverter, a gente só quer mostrar que nós somos pessoas normais, que a gente tem práticas diferentes, tem uma ritualística diferente, uma forma diferente de se conectar a Deus, mas nós somos seres humanos, pessoas que sentem, pessoas que choram, pessoas que trabalham, que têm necessidade, que lutam por seus direitos. Então, na dureza do dia a dia, na batalha do dia a dia, sobretudo num país como o nosso, que passa por uma conjuntura política tão desordenada como a que a gente vive hoje. E é sempre muito bom a gente ter essas oportunidades. Eu estou muito agradecida mesmo. Bom, novamente estou aqui para agradecer o convite. Foi, assim, um prazer ensinar e falar sobre a minha religião. Eu acho que é, assim, uma das coisas mais gratificantes que eu posso ter, pelo menos em um dia. Eu acho que eu sempre brinco assim, quando eu faço uma coisa dessas, quando eu gravo alguma coisa para falar sobre a minha religião, eu durmo de consciência tranquila, porque hoje eu já fiz uma jihad. Uma jihad boa. Mas é sempre bom estar quebrando estereótipos, estar falando sobre o Islã, porque, querendo ou não, a gente acha que as coisas, por estarem tão, assim, desvirtuadas para outros temas, ainda assim a gente tem que falar do preconceito, principalmente da intolerância religiosa, até mesmo porque, como a Gi bem lembrou, a gente está vivendo num país onde o governo, principalmente, a gente sabe que ele é intolerante com as minorias. E essa minoria quem é? Ela é a minha minoria, de várias formas, por vários pontos, eu sou atacada por vários lados.
Então eu acho que tá aqui desmistificando, principalmente como mulher e como muçulmana, para mim é algo muito importante. Então foi um convite assim muito relevante. Eu sempre agradeço, principalmente a Deus, quando tenho uma oportunidade desse tipo. E quero pedir também para que as pessoas se informem mais, conversem mais, agora que vocês têm aí nossas sugestões de perfis, assim, chamem, não tenham medo de perguntar, não tenham vergonha de perguntar, porque é do conhecimento, é da dúvida que a gente aprende, né? E que a gente não cria ideias pré-concebidas sobre algo que muitas vezes não é, e você pode estar atingindo uma pessoa de uma maneira negativa quando você está querendo ser de uma forma diferente. Então é sempre bom aí estar aprendendo. Eu queria antes agradecer a nossa parceira Eliana Coelho, porque a Eliana foi, no primeiro momento, nos ajudou a fazer um contato com a Karine Garcês, que também é muçulmana, e com o Felipe Puncha também, com quem a gente fez contato posteriormente até chegar em vocês. Então a gente também agradece a eles por ter feito esse contato. Também agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade, a gentileza, tudo, porque eu acho que o que aconteceu aqui nessas 2 horas de gravação quase, e um pouco mais disso de chamada, começou na verdade quando a gente começou a falar com vocês, e as duas foram muito solícitas e muito gentis, então a gente agradece muito. E eu queria dizer que da minha parte foi um momento de muito crescimento, um momento assim engrandecedor mesmo, então eu fico muito grata. É isso, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não percam o próximo episódio. É o último da nossa primeira temporada e a gente te espera lá. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. E conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá!